Os tipos de jejum que nós podemos fazer dentro dessa linha do jejum intermitente. Nós podemos fazer o jejum só de água, ou o jejum que nós podemos, além da água, tomar chás, qualquer chá e café, desde que não leve açúcar, obviamente. Mas também nós podemos fazer outros tipos de jejum, em que nós tiramos algum tipo de alimentação apenas, que são os jejuns parciais, uns jejuns que podem nos ajudar, por exemplo, numa desintoxicação, os chamados detox, ou jejum que podem fazer com que a gente inicie um processo assim de mudança, de reeducação alimentar. Tudo isso nós podemos colocar nessa categoria dos jejuns. E eles são muito saudáveis de se usar para fazer a transição para um jejum de água, por exemplo, que é o mais desejável, no caso, para realmente fazer o teu organismo ter os maiores benefícios que o jejum pode proporcionar. Então, por exemplo, assim, você pode programar um jejum de retirada de carnes. Por exemplo, estabelecer uma meta de passar uma semana, 2 semanas, enfim, o tempo é uma decisão de cada um, sem comer nenhum tipo de carne. Ou começar, não vou comer carne vermelha, depois eu faço um upgrade, não como também a carne branca. E assim sucessivamente, estabelecendo metas que faça você retirar, por exemplo, alimentos que são mais pesados ou que são aqueles mais difíceis de se abrir mão por causa do hábito alimentar que se tenha. Por exemplo, se pode fazer jejum de retirada de bebida alcoólica. Não vou beber por tantos dias. Tirar o cigarro também. Alguém que está pensando em eliminar o vício de fumar e de beber, pode estabelecer dentro dessa categoria de jejum, porque psicologicamente isso tem um efeito muito benéfico. Nós somos seres conceituais, nós somos seres que precisamos de rituais, precisamos de aspectos psicológicos para conduzir a nossa ação no mundo e principalmente quando se trata de mudança de comportamento. Então, se começar a trabalhar o jejum dessa forma, retirando pequenas coisas, sem que isso signifique que você não voltará mais. Isso é uma decisão que você vai tomar porque vai chegar a uma conclusão que se sente melhor. Olha, eu fiz um exercício de parar de fumar por 2 semanas, me senti tão bem que eu vou aumentar para mais uma semana, mais 2. A ideia do jejum que ajuda muito que a gente consiga enfrentar depois um jejum mais rigoroso, é exatamente essa, assim, de ir colocando as coisas aos poucos, para que a gente possa vencer ao condicionamento do nosso cérebro e do nosso corpo em relação à forma com que a gente se alimenta. Então, pode começar assim, por exemplo, essa semana eu vou deixar de comer carne. Ou então, eu vou trabalhar só comendo, vou trabalhar, né, a minha alimentação nesse período apenas com legumes. Vou retirar todos os carboidratos e vou só me alimentar com legumes, por exemplo. Essas são maneiras muito pertinentes, são maneiras muito eficazes
para quem está querendo começar o jejum.